Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem já deu graças hoje? Que bênção, bênção estarmos juntos, mais uma quarta-feira, quarta de celebração, de estudo da palavra, e nós estamos estudando às quartas-feiras o livro menos lido, mais assustador. Para muitos sim, para nós não. Livro do Apocalipse, nós temos estudado nessas quartas-feiras e tem sido uma grande bênção para nós descobrir a cada dia, a cada quarta-feira, as bênçãos contidas nesse livro, as bênçãos do Senhor sobre nós. Antes de ser um livro enigmático para o não crente, é um livro de revelação para o crente, porque ele já começa dizendo que é o livro da revelação do Senhor Jesus Cristo. Lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo diz isso, e nós lemos isso com muita alegria. E hoje estamos nos dedicando a ler no capítulo 9, os versos 13 a 21. Vamos ler então o texto que se refere à sexta trombeta. A sexta trombeta está em Apocalipse, no capítulo 9, nos versos 13 a 21. Acompanhe aí na sua Bíblia. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao seu sexto anjo, que estava com a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates. Então os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos a fim de matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, conforme o número que ouvi. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a de um leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por essas três pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que lhes saíam da boca. Pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante à de uma serpente, e nela havia cabeças com as quais causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Amém. Estamos na quinta trombeta. Recapitulando um pouco, as 7 trombetas do Apocalipse são desdobramentos dos 7 selos. Alguns vão dizer que as 7 trombetas acontecem no mesmo momento em que os 7 selos acontecem. Sejam eles lado a lado, ou sejam as 7 trombetas apenas resultado dos 7 selos, nós percebemos que tudo que está acontecendo aqui nas 7 trombetas
até a sexta trombeta que estamos vendo aqui, foi resultado da oração da igreja. Resultado daquelas orações feitas lá no altar, debaixo da mesa do altar, pelos mártires. Senhor, até quando tu não vingarás o nosso sangue? E nós temos aqui uma igreja que já está redimida, mas que representa tudo, de maneira muito clara também, a igreja militante. Nós também, que somos aqueles que aguardamos a vinda do Senhor Jesus. E nós também fazemos coro com esta oração: Senhor, até quando? Já parou para se perguntar, até quando, Senhor? Já parou para se perguntar, Senhor, até quando a maldade vai se multiplicar? Porque parece que a maldade não tem mais medida. Quanto mais observamos o cenário mundial, quando achamos que o fundo chegou, o fundo do poço chegou, percebemos que não há fundo nesse poço, que as potencialidades malignas se multiplicam nos corações. E aí, percebemos aqui que, embora saibamos que as maldades humanas estejam se multiplicando de forma potencial, tudo isso em algum momento terá um basta. Haverá um basta para nós de duas maneiras. Primeiro, há um basta para o crente quando ele parte no Senhor, quando ele morre, quando ele sai desta vida, quando ele está fora agora do tempo, da contagem do tempo, da mudança. Primeiro ponto é este. Segundo momento, sabemos que é aquele momento onde todos nós seremos ressuscitados por Cristo, por causa do poder de Cristo, porque Cristo foi aquele que ressuscitou o primeiro dos mortos. Então temos essa esperança, nós também seremos ressuscitados. Então, antes de perceber todas as medidas de maldade que nos cercam, à luz da profecia apocalíptica que está diante de nós, temos de ter no coração muito bem enraizados uma esperança: tudo vai passar. Tudo vai passar, tudo vai, de alguma maneira, ser superado, mas nós precisamos de uma medida forte e segura de perseverança. Muito bem, nós temos essa sexta trombeta que está no capítulo, descrita no capítulo 9, a partir do verso 13 até o verso 21. Nós vemos algumas semelhanças entre a quinta trombeta e a sexta trombeta. Porém, na quinta trombeta nós vimos que tudo foi enviado para atormentar, porém, sem que tocasse na vida daqueles que tinham o selo de Deus. Agora nós vemos aqui que tudo aquilo que está sendo liberado como juízo está destinado a atingir a terça parte dos homens. Na quinta trombeta os homens sofreram, agora na sexta trombeta, a morte humana. Perceba, isso é importante para nossa compreensão. A tormenta vai se transformando em morte. E o verso 13, que é o primeiro verso que estamos trazendo na exposição de hoje, diz assim, leia comigo: o sexto anjo, e ouviu uma voz, que vinha do altar com 4 pontas, esse altar de ouro. Bem, esse sexto anjo toca a trombeta e essa trombeta evoca uma voz. E essa voz surge do altar. Que altar é este? Aquele altar que está diante de Deus. Aquele altar de onde saem todas as ordens. Perceba, é neste altar também que Deus recebe as orações dos santos. Perceba então que a oração dos santos chegando e a resposta de Deus acontecendo. Nunca uma oração fica sem resposta, ainda que seja não.
ainda que seja espere ou que seja assim, Deus sempre responde orações. Deus responde orações que são minhas, orações que são de foro íntimo, orações que são necessidades profundas e intrínsecas a mim, mas Deus responde também a oração da igreja num todo, a oração que o corpo de Cristo faz na terra. Bem, nós temos o altar aqui e percebemos que ele traz para nós uma lembrança do altar lá de Êxodo. Lembra disso? Êxodo capítulo 30, que tinha o altar de 4 pontas. Esse que era um altar feito da madeira de acácia. E este altar da madeira de acácia era todo revestido de ouro. Aliás, compreendemos e sabemos que a madeira de acácia não é uma madeira, vamos dizer, nobre. Perceba, estamos falando do Antigo Testamento. E é uma madeira, inclusive, muito difícil de lidar. Quem traz esse dado é um rabino israelense, salvo engano, Yehuda Yorman, o nome dele, e ele traz esse dado muito interessante, em que a madeira de acácia não é um grande cedro, por exemplo, não é uma árvore enorme, e para trabalhar com essa madeira tem que ter muita perícia, muito cuidado e muita paciência, inclusive. E ele traz um dado interessante, dizendo que por dentro de todo aquele ouro tem a simplicidade da acácia. E Cristo é a simplicidade da acácia. Ou seja, todo o interior é simples. Trazendo agora isso para a visão celestial de João, percebemos que tudo aquilo que acontecera na primeira aliança não é somente sombra daquilo que vivemos na nova aliança, mas sombra também das coisas eternas e celestiais. A visão de João está captando um altar com 4 pontas, e perceba, no Antigo Testamento, para que servia este altar? Para que aqueles que tivessem cometido algum delito e fossem clamar por misericórdia, corressem e pudessem segurar em uma das pontas do altar, de maneira que não morressem. Lembra disso? Isso é importante. Agora, neste altar que prefigurava misericórdia, nós temos uma figura de um Deus que responde orações, mas ao mesmo tempo deste altar libera juízo contra os ímpios. Isso é importante. É importante, meus irmãos, compreender isso à luz, por exemplo, do que aconteceu com Adonias. Para não ser morto por seu irmão Salomão, ele corre e segura nas pontas do altar. Para não acontecer, por exemplo, o mesmo infortúnio com Joabe, por seguir Adonias, ele também faz tem a mesma atitude. O que significa que nós estamos diante, queridos, de um ambiente, ao mesmo tempo que traz misericórdia para aquele que busca, mas ao mesmo tempo libera juízo para aqueles que não têm o coração quebrantado. Perceba, uma aplicação importante: o mesmo Deus que libera misericórdia, também é o mesmo Deus que libera juízo. O mesmo Deus que abençoa com graça e com perdão, é o mesmo Deus que pune o pecador. Por isso ele vai dizer: minha é a vingança, diz o Senhor. E é claro, tudo isso aponta para a própria cruz do Calvário, porque assim como no Antigo Testamento, as 4 pontas do altar, elas tinham que ser, vamos dizer, molhadas com o sangue dos animais. Quando nós olhamos para a cruz, as 4 pontas da cruz, digamos assim, as 4 direções estão encharcadas pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo. Da maneira horizontal, pelas mãos, no pé ou nos pés, de forma vertical, e também o sangue de sua própria cabeça. E nós vemos ali uma figura linda da nossa redenção, da nossa expiação, que é o que o Senhor tem feito por nós. Mas o que está acontecendo aqui é que o anjo toca a trombeta, e neste momento há uma voz que sai desta parte das regiões celestes que estamos vendo aqui, e a voz, ela emite uma ordem. Vamos ver o verso 14.
o que é que diz? A qual dizia o sexto anjo, ao sexto anjo que estava com a trombeta. Leia comigo. Solta os 4 anjos. Solta os 4 anjos que estão presos no Rio Grande Eufrates. Grande Rio Eufrates. Lembra no capítulo 7, que é a figura de 4 anjos segurando os ventos, ou os 4 ventos. Agora a ordem é, solte os ventos. Vento na Bíblia tem uma conotação de poder de Deus, de vontade de Deus. Não sabemos de onde vem, não sabemos para onde vai. Nós temos essa conexão, digamos assim, com as ordens de Deus que ninguém pode de maneira alguma impedir. Vemos isso em Ezequiel 37, em Jeremias 49, em Daniel capítulo 7. Alguns textos do Antigo Testamento nos mostram o poder de Deus, as ordens de Deus sendo simbolizadas pelo poder do vento, ou dos ventos, ou dos 4 ventos. De alguma maneira o Eufrates aparece aqui, é difícil saber porquê, mas percebemos ali que geograficamente o Eufrates é o lugar da queda do homem, do Éden. Embora esse local não seja geograficamente falando literal, nós percebemos aqui que exatamente espiritualmente onde o homem cai, Deus começa a evocar juízo contra o pecado. Verso 15 ainda diz o seguinte: os 4 anjos que haviam sido preparados, leia comigo, para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos a fim de matar a terça parte dos homens. Veja, os 4 anjos, primeiro, eles estavam preparados, ou foram preparados por Deus para aquilo. Segundo, foram preparados por Deus para aquele dia, para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e para aquele ano. Qual a hora, meus irmãos? Qual dia? Qual ano? Qual mês? Quem sabe? Ninguém sabe, mas está preparado. Todas as coisas de Deus estão previamente preparadas. Não existe absolutamente nada da parte de Deus, nem a sua bondade e nem o seu juízo, que esteja fora 1 milímetro, que esteja fora 1 milésimo de segundo da sua soberania, do seu controle, da sua ordem, das demandas que o seu conselho eterno determina. Por isso, quando nós medimos a Deus na nossa medida, nós achamos que Deus perdeu o controle das coisas. Quando nós olhamos os noticiários, uma pergunta humana que muitos fazem é: será que o Senhor realmente está vendo tudo isso? Ou será que Deus não perdeu o controle? Tem uma teologia, que é uma teologia, não é ateísta, não é uma teologia que nega Deus, mas é uma teologia que traz um Deus que vai acompanhando a história, e que esse Deus não está intervindo na história, Ele está como um coadjuvante na história, Ele está construindo a história conosco. É uma teologia chamada teísmo aberto. Você já deve ter lido ou visto alguma coisa nesse sentido. Deus não controla a história, Deus não consegue evitar o caos, Deus não consegue evitar as coisas que os homens produzem. Essa ou esse é o cerne, ou um dos cernes desta teologia do teísmo aberto. Dá para crer num Deus assim e dormir em paz? Dá para dormir com isso, meus irmãos? Olhando o cenário mundial, olhando, por exemplo, o crescente, se você não sabe, já por 3 anos, nos últimos 3 anos, quebrou-se o recorde do número de cristãos assassinados pelo Evangelho. 3 anos seguidos, o ano
que se segue é maior numericamente do que o anterior. Quando você percebe isso, e fique atento, porque essa marca vai continuar sendo batida. Quando você percebe isso, quando você olha, por exemplo, as religiões assassinas, violentas, em franco crescimento, quando você percebe um governo corrupto, quando você percebe escolas abrindo mão de princípios bíblicos, dá para dormir com um Deus que só caminha com a história e que não está no governo de todas as coisas? Dá para ser um crente que permaneça com sua fé diante de tanto caos? Fale sério, fale a verdade. Claro que não. É por isso que há tantas pessoas abandonando a fé, porque a fé não é uma fé num Deus verdadeiro. Tão idólatra é aquele que adora um Deus falso, quanto aquele que adora um Deus verdadeiro com ideias falsas sobre ele. Porque na mente dele, este Deus que ele adora, ainda que seja o Senhor dos Senhores, é um Deus fraco. Por isso nós só conseguimos nos manter de pé, com a fé intacta, se servimos ao Deus verdadeiro e tendo a certeza de que Ele é de todo verdadeiro em tudo que diz. Neste ponto do texto do Apocalipse, nós vemos um Deus que não perde o dia, não perde a hora, não perde o mês e não perde o ano de nada, absolutamente nada. Quando você nasceu? Alguém pode dizer, bom, eu nasci porque, vamos pensar aqui no que se chama de imprevisto, meus pais não me esperavam e de repente eu vim, eu nasci e, bom, Deus já sabia que você nasceria. Qual o dia da sua partida? Eu não sei, ainda bem que eu não sei nem a sua nem a minha, mas Deus sabe que o nosso cronômetro está por zerar, e quando zerar nas mãos do Senhor, acabou, Senhor, acabou. Deus conhece todas as coisas. Se Deus conhece o tempo de todos os flagelos e de todos os juízos, Ele sabe também quando tudo isso vai terminar. O tempo todo no Apocalipse você percebe um Deus que não perde a hora. Eu detesto perder a hora, gente. Tenho pavor de perder a hora, mas eu perco a hora. De vez em quando eu perco a hora. Mas Deus não perde a hora dele. Deus não perde a sua capacidade de controle. A partir do verso 16, você começa a perceber a continuidade da descrição do exército de demônios que o capítulo 9 traz até o verso 12. Nós vimos até o verso 12 que todos os demônios liberados tinham algumas semelhanças com animais, com bichos, com face humana, lembra disso? Foi evocado aqui a figura do escorpião, a figura dos cavalos, a figura dos homens, não é, no rosto, do cabelo de mulheres, dos dentes de leão, e tem toda essa ideia aí. Mas a partir do verso 16, a continuidade disso se dá. Veja o verso 16, leia comigo. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Conforme o número que eu vi, veja. 200 milhões aqui, na verdade, em alguns textos que querem se aproximar mais do original, diz 2 miríades. Miríades é uma conta que dá 10 mil. E, na verdade, 2 vezes 10 mil. 10 mil aqui, na verdade, está traduzido como 200 milhões, mas para o grego, 10 mil era a conta máxima, absurda que existia, não existia nada além de 10 mil. Então, o texto está trazendo 200 milhões. É 10 mil, é 200 milhões, são 2 miríades. Do que se trata? Não é nada numérico aqui. O que o texto está nos mostrando é que é incontável o número daqueles flagelos que estão vindo contra a humanidade. Lembra que eles estão vindo para matar 1/3 dos homens. O texto fala de exército, fala de um contexto de guerra, fala de resultado de rebelião contra Deus. Agora veja, é importante isso. Guerra é sempre um aviso de Deus.
é sempre uma forma de Deus mostrar, mesmo de maneira dolorida, mesmo de maneira doída, o quanto o juízo dele está próximo. No Salmo 75, o pastor Márcio leu no início, antes de cantarmos, antes de orarmos, o texto diz que as nações bebem do cálice de Deus, espumante, mas misturado. Se você notar, o cálice ainda é misturado. Aqui o cálice é misturado. Lá na frente no Apocalipse, você vai ver que é um cálice sem mistura. Vamos falar disso mais à frente. Por que o cálice da ira de Deus hoje ainda é misturado? Porque ele está misturado com sua graça. Toda catástrofe é um Deus que grita para a humanidade mostrando: voltem-se para mim e eu vos sararei. Voltem-se para mim e eu tenho a cura e o remédio. Arrependam-se dos seus pecados. E aqui, meus irmãos, nós lembramos das palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, verso 6, que ele mesmo já foi mostrando que as próprias guerras estavam no calendário do próprio Deus. O que Jesus disse? Ouvireis, no final dos tempos, ouvireis falarem de guerra, rumores de guerras, mas não fiqueis alarmados. Por quê? Pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Está esperando o mundo melhorar? Meus irmãos, é daqui para pior. O conhecimento vai se multiplicar, as enfermidades vão ganhar possibilidades de cura, os homens vão começar a viver um pouquinho mais, como já está acontecendo, não é verdade? Mas eles só não terão o prazer de viver mais. Porque quanto mais os homens conseguirem viver mais, evitando as enfermidades, mais velozes serão os seus veículos, que os matarão mais rapidamente. Mais abusados as autoridades serão, logo suas vidas serão ceifadas de maneira mais tenra. Compreende o paradoxo? Você pode viver mais, mas a humanidade passa a não viver mais por conta do pecado, por conta da atrocidade. E o que nós vemos aqui é que as guerras, os rumores de guerras, e é só você olhar para o Oriente, olhar para a Síria, olhar para o Líbano, olhar as caravanas enormes de refugiados que vêm do Oriente até o Ocidente, e eles estão sendo aí recebidos de maneira incontável. É só olharmos para isso, meus irmãos, para começarmos a perceber que o cenário está sendo alinhado para o juízo final, que é o grande juízo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz que há tempo para todas as coisas. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Veja o verso 8. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A propósito nas guerras? Sim. A propósito nas guerras. Deus não é um Deus que se alegra com as guerras. Não é isso. Não é um Deus tirano, déspota, que está matando à torta e à direita. Deus é um Deus misericordioso que avisa a humanidade que até no tempo de guerra há oportunidade de graça sendo derramada. Prova disso é olhar para as grandes calamidades e catástrofes. Por exemplo, no Haiti, um percentual de 35% de cristãos na população, depois daquele grande terremoto, passou de 50% cristãos naquele país. Significa que muitos estão ouvindo, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Muitos estão ouvindo Deus bradar na adversidade. C.S. Lewis disse certa vez que o sofrimento é o megafone de Deus.
Às vezes nós não ouvimos Deus na bonança, mas na tempestade a gente consegue ouvir nitidamente a voz do Senhor. Nem sempre conseguimos entender bem a vontade de Deus quando as coisas estão bem, mas quando elas vão muito mal, o nosso joelho se caleja de orar, então passamos a ouvir melhor a voz de Deus. Percebemos, meus irmãos, isso em Eclesiastes 3, e o verso 17 ainda diz assim, leia comigo: eu disse no coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. É por isso que Paulo vai exortar os romanos no capítulo 11, no verso 22, considerem, pois, a bondade, mas também a severidade de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, primeiro ponto, verso 16, eles são incontáveis. Segundo, nós vemos no verso 17, leia comigo: assim eram os cavalos que vi nesta visão, 2 pontos. Seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a de um leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Perceba aqui, queridos, que as figuras toscas, híbridas, continuam. É claro que toda vez que alguém tenta descrever essas figuras, falha fragorosamente. Por quê? Primeiro, são figuras híbridas, espirituais, misturadas. Segundo, João está dizendo, parece com isso, mas não é isso. A cabeça parece leão, é como leão, mas não é leão. É como um corpo de cavalo, mas não é cavalo, compreende? Ele traz para nós alguns comparativos para que a gente compreenda basicamente as semelhanças, mas não é isso. Então é muito difícil tentar desenhar, não é? Saber quais são as formas, as medidas, o tamanho disso tudo aqui. É claro que tudo isso aqui tem uma visão de simbolismo espiritual muito forte para a gente, como nós vimos até o verso 12. E aqui não é diferente. Essas figuras híbridas, misturadas, por exemplo, cabeça de leão, corpo de cavalo, não é? Cauda de serpente. Tudo isso inverte e mistura a ordem de como Deus criou todas as coisas. Perceba, essas figuras são montadas mostrando que há uma transgressão naquilo que Deus criou como puro. Não é cavalo e não é leão, é cavalo com cabeça de leão. É a mistura. É a mistura que Satanás tenta fazer com os princípios que Deus mesmo implementou. Essas figuras híbridas, aliás, vêm em reinos pagãos. Por exemplo, na Babilônia você tem figuras de cavalos alados, cavalos com asas. Lá no Egito, entre os egípcios, né, no Egito, você vê a figura, por exemplo, do homem chacal, que é aquele homem comprido com as cabeças, estilo um cachorro, alguma coisa. Tem isso muito lá no Egito, nas questões das criptografias antigas. Dos gregos você vê, por exemplo, os minotauros, você vê aquele cavalo com um dorso humano, e essas figuras híbridas sempre nos remetem a deuses pagãos, a reinos pagãos, logo nos mostra a mistura que o inimigo gosta de fazer na mente das pessoas. É a inversão das coisas naturais que Deus fez como puras. A terça parte, verso 18, dos homens foi morta por essas 3 pragas. Isto é, fogo, pela fumaça e pelo enxofre que lhes saíam da boca. Mais uma vez, nós vemos aqui ainda misericórdia de Deus, porque não é a totalidade, apenas 1/3 dos homens. Agora veja o verso 19. Porque, pois, o poder dos cavalos, leia comigo, estava na boca e na cauda. Mais uma vez, pois o poder dos cavalos estava na boca.
Como é que era a cauda? Porque a cauda deles era semelhante à de uma serpente, e nela havia cabeças com as quais causavam dano. Meus irmãos, perceba mais uma vez a inversão das coisas que Deus criou. A força do cavalo está na boca. Quem mexe com o animal sabe que a fraqueza do cavalo está na boca, e não é a força. Você doma um cavalo na boca, tem uma ferramenta que encaixa no focinho do cavalo, não é? O pessoal não gosta, mas na cara do cavalo. É focinho do cavalo? Não, é? Como é que fala o nome? Ô Marta, me ajuda, é focinho mesmo? A cara dele, pronto. Não precisa editar isso não. E aí, você começa a torcer tipo um torniquete, é ou não é? E você vai torcendo aquilo, e o cavalo vai amansando, vai perdendo as forças. Você cuida dele igual uma criança. A fraqueza dele está na boca. Tiago vai dizer que esse grande animal é dominado pela boca. Ora, isso é interessante, queridos, porque é uma inversão. Nessa figura desse quadrúpede aqui, a força dele está na boca. E aqui, a cauda dele é semelhante à serpente. Então, quando você olha de frente, você não enxerga o que está atrás como serpente. Perceba que na sua boca a força de argumento. Meus irmãos, é importante isso. Muita gente está sendo enredado por argumentos errados. Muitas pessoas estão sendo levadas como vento, como que pelos ventos de doutrinas erradas, doutrinas heréticas, porque o argumento parece plausível, parece bíblico e parece forte. Mas enquanto que a boca engana, a cauda vai inocular o veneno. Perceba isso. Enquanto o argumento encanta, o veneno mata. Isso é fortíssimo. Nós vemos aqui uma visão do engano dos últimos dias também, além da força. A força está em sua boca. Como é que você sabe que uma mensagem é bíblica? Quando cita a Bíblia, pastor. Sim. Mas Satanás também citou a Bíblia para Jesus no deserto. Os fariseus também usavam a lei contra Jesus. Então não significa que uma mensagem é bíblica porque está mostrando um versículo bíblico, porque na tela está um versículo bíblico ou uma foto da Bíblia. Uma mensagem é bíblica quando ela nos aponta para Cristo e quando ela mostra o caminho da verdade contra todo engano. E é claro, há outras características de uma mensagem bíblica. A central é esta. E aqui é importante que a gente compreenda que não basta citar a Bíblia e que não basta ter uma versatilidade no uso da Bíblia, mas que é importante que a Bíblia seja a única regra de fé e prática e que Cristo seja exaltado sempre e que a nossa vida seja edificada e não enganada. Às vezes nós somos mais edificados quando a Bíblia nos entristece do que quando uma palavra quer alegrar o nosso coração. Não dá para liberar um paciente de enfermidade grave com um sorriso nos lábios, dizendo: olha, a sua enfermidade é grave, mas faça o seguinte, vá para casa, tome um bom banho, coloque um tênis de caminhada, caminhe bastante, curta a vida com a sua família, pegue seus filhos no colo, jante no melhor lugar que você puder, pelo menos uma vez por mês, e você vai ver que a sua vida vai mudar. Esse exatamente
ou essa é a ação do outro evangelho, do argumento satânico, ou da teologia da prosperidade, de qualquer outra coisa que se pareça com isso, diante da gravidade do pecado na vida das pessoas. Quando a palavra não aponta para Cristo, quando a enfermidade não é denunciada, então não há cura do coração. Perceba isso. Bem, o texto continua, e quando nós vemos a continuidade do texto, percebemos as serpentes que vão picar os homens e que vão matar esses homens. Lembra lá no deserto, quando o povo começou a murmurar, o que Deus mandou no meio do povo? Serpentes. E aí o povo começou a morrer a 3 por 1, lembra? Moisés pede para Deus não mandar mais serpente. Aí Deus falou para Moisés: não vou tirar a serpente não. Pega teu cajado, levanta e faz uma serpente de bronze. Não, nesse momento Deus mandou fazer a serpente de bronze. Coloca erigida, erguida no deserto. Quando alguém for picado de alguma serpente, ele tem que correr e ele tem que olhar para a serpente de bronze. Então ele vai viver. Sabe o que isso nos mostra? Deus não nos tira dos ataques ou do meio dos ataques do inimigo. Deus não nos tira do ambiente de juízo, mas Ele quer que nós vejamos o recurso divino perto de nós, que nos ajuda a fugir de seu juízo. Deus não nos arrebata para longe do meio do pecado, do contrário Ele teria que nos arrebatar do mundo. Mas Ele põe sempre um escape, e o escape é sempre olhar para Jesus. O que diz João capítulo 3, a partir do verso 14, lemos juntos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, para quê? Para que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E o 16, todos sabemos juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que Deus salva os homens hoje? Blindando, colocando numa cadeira VIP, colocando num assento almofadado? Não. No meio da crise, no meio da dor, no meio do juízo, Deus continua salvando pessoas. Deus continua fazendo brilhar a glória da cruz de Cristo salvadoramente no meio de uma geração corrompida. Olhar para Jesus é a forma de sermos salvos. E aí, meus irmãos, muitos se acham bons, dizendo: não preciso olhar para Cristo, tenho as boas obras, não falo mentiras, como se isso fosse uma verdade, pago as minhas contas, tenho uma vida que não atrapalha a vida de ninguém. Posso, com certeza, fazer uma lista de coisas boas que eu tenho feito para as pessoas. E a gente sabe que lá em Isaías capítulo 64, Deus vai mostrar que todas as nossas melhores justiças são diante dele como trapos de imundície. Como um criminoso, por exemplo, que deseja fazer o bem, mas por ser criminoso nunca faz alguma coisa que esteja dentro da lei, porque ele é um fora da lei. E todo fora da lei, por melhor que faça, tudo que ele faz é fora da lei. Compreende? Então, é um fora da lei, é um criminoso e deseja construir um hospital para crianças. No primeiro dia que ele colocar um tijolo e a polícia o pegar, ele vai preso. E ainda que esteja pronto, e ainda que ele tenha atendido 2.000 crianças, ele vai preso porque o bem que ele faz não justifica o mal que ele é. Por isso, Romanos vai dizer que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que o homem faz fora da presença de Deus é trapo de imundície. Tudo aquilo que o homem tenta fazer para merecer a Deus soa muito mais como cinismo, como arrogância, do que como coisas boas. Porque o homem sem Deus é o eterno cínico. Mas quando esse pecador, quando esse fora da lei é alcançado pela graça de Deus, então, meus irmãos, ele é justificado.
pelo sangue de Cristo Jesus. Bem, o verso 20 diz assim, compreenda bem esses últimos 2 versos. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, vamos ler juntos essa parte, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram Tem sofrimento acontecendo aqui nesse texto? Sim. Tem flagelos? Sim. Tem muita dor? Sim. Tem arrependimento? Não. O que mostra, queridos, que nenhum sofrimento por si só traz arrependimento ao homem. Pode trazer remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso é um peso maligno. Paulo vai dizer aos Coríntios que a tristeza segundo o mundo produz morte, produz remorso, mas a tristeza segundo Deus produz vida, porque é arrependimento. Nós vemos aqui homens perdendo coisas, perdendo pessoas, sofrendo flagelos, sobrevivendo a catástrofes, mas ainda assim não se rendem ao Criador, não se arrependem de suas obras más, não adoram o Deus verdadeiro, não param de ser homicidas, não abandonam as suas prostituições, não abandonam o furto. Significa então que nós não devemos esperar que pessoas se arrependam por causa de sofrimentos. Nós devemos esperar que pessoas se arrependam pelo poder que há na pessoa do Espírito Santo e no Evangelho como mensagem. A gente não pode, por vezes, meus irmãos, compreenda, a gente leva mais fé na situação da pessoa do que no poder do Evangelho. A gente acha que Deus é tão fraco, muita gente acha que Deus é tão fraco, que o Evangelho é tão ralo, que para uma pessoa se converter, só se ela estiver no fundo do poço. Isso é verdade? Isso não é verdade. Deus pode usar o sofrimento para quebrantar aqueles que Ele há de salvar. Sim, é fato. Muitas vezes Deus usa o sofrimento, mas se quebranta no sofrimento aquele que tem um coração quebrantável. Compreenda, não é todo mundo que se quebranta no sofrimento. Tem alguns que Deus quebra no sofrimento, mas eles ainda assim não se arrependem. É aquela pessoa que você diz o seguinte: agora fulano vai converter, porque passou pelo vale da sombra da morte. Nem sempre. E às vezes a pessoa está na crista da onda e se converte. Está com toda a saúde e se converte. Está com todo o dinheiro e se converte. Sabe por quê? No topo do mundo não tem nada se não houver uma cruz. Se não houver Cristo lá. Ser humano pode chegar no topo que for, se não tiver com Cristo, ele está no fundo do poço sempre. Agora, o ser humano pode estar no maior vale, na maior aflição, na maior dor. Duas coisas: se Deus estiver com ele, ele está seguro. Segundo, se o Senhor não estiver com ele, não vai haver conversão naquele coração. Por isso, nós não podemos achar, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, que o sofrimento humano é mais forte que o poder do Evangelho. Em alguns momentos, o ser humano vai se converter e ter como ferramenta, ou uma das ferramentas do Senhor, o sofrimento, mas nem sempre é assim. Por isso essa falsa esperança, esse poder que nós damos às grandes tribulações, tiramos, é claro, com tudo isso, o poder que vem do Senhor. Você conhece um monte de gente que já capotou de carro, que já foi entre a vida e a morte, já foi para a UTI 3 vezes, já teve preso, já se emendou na vida? Porque o sofrimento não converte ninguém. O que converte é o poder do Evangelho. O que converte é a pessoa do Espírito Santo. Meu irmão, a pessoa do Espírito Santo, aquele que é nascido de novo por esse Espírito, é como um vento que não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. E quando o vento bate, meu irmão, se tiver alguma coisa, vento, mas vento mesmo, não é brisa.
Se o vento bater de verdade, ele derruba qualquer coisa. Ele derruba sequoias de 120 anos que estão de pé ali. Se ele resolver derrubar, ele derruba. Por isso não tem nenhum ser humano nesta terra que Deus não possa derrubar pelo poder que há no Espírito Santo. É claro que às vezes você ora para Deus quebrar o camarada, a pessoa e tal. Mas isso é só uma das formas, não é a forma central. Finalmente, aplicações para a nossa vida ou aplicações práticas. Primeiro, o juízo de Deus ainda está misturado com graça. Vamos dizer isso juntos? O juízo de Deus ainda está misturado com graça. Portanto, devemos pregar ao mundo o arrependimento e a vinda do reino de Deus. Meus irmãos, as coisas estão difíceis, complicadas, dolorosas, mas ainda não é o fim. Há guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. O que a igreja tem que fazer? Tem que pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho da cruz. Precisamos, meus irmãos, colocar diante do mundo a mensagem do evangelho. E lembre que quando você prega, você também não converte ninguém. Esse é um outro problema da pregação. Às vezes a pessoa vai achar que o outro vai se converter com sofrimento, e às vezes pior do que isso, vai achar que a pessoa vai se converter com seu argumento, e esqueça isso. Spurgeon vai dizer que você não escreve a notícia, só entrega o jornal. Quem escreveu essa boa nova notícia foi o Senhor nosso Deus, e a gente só entrega esse jornal. Nós devemos nos contentar com o posto de servo inútil, de pregar o evangelho a toda criatura. É isso que Cristo disse. E aqui, meus irmãos, é algo tremendo, porque o cargo ou o posto de servo inútil diante de Deus é melhor do que qualquer utilidade nesse mundo. Diante de Deus, mais vale ser o último servo da fila, se é que existe esse tipo de fila, do que o primeiro entre os homens. Mais vale conhecer um texto da Bíblia, um versículo salvador da Bíblia, do que decorar todos os livros de ciência, de filosofia, de antropologia ou de qualquer ciência. Por quê? Porque o Evangelho transforma a vida das pessoas para a eternidade. A educação te ajuda a viver um pouquinho melhor aqui. A filosofia te ajuda a pensar em alguns problemas de maneira melhor. As ciências do comportamento humano vão lhe ajudar a organizar alguns pensamentos, algumas gavetas, algumas reações, alguns relacionamentos. Talvez isso seja importante para muitos, mas veja, não há nenhuma ciência humana que prepare a tua alma para a eternidade. Por isso, nesse tempo de juízo misturado com graça, a igreja deve pregar o evangelho. Não deve ficar fazendo firula. Meus irmãos, nós não fomos chamados para enfeitar o pavão. Não tem essa expressão antiga, enfeitar o pavão? Como é que se enfeita um pavão? Já tem muitas cores. Não há necessidade. O que significa que é chover no molhado. Não adianta tentar colocar uma roupagem no evangelho que seja filosófica, acadêmica. O que salva o ser humano da sua condição é a pregação pura e simples. O homem é pecador. Deus enviou o seu Filho. Ele voltará para o juízo. Fora disso, meus irmãos, e aqui, sem nenhum tipo de apologia à mediocridade, devemos sim estudar muito, e a gente deve amar o estudo. Mas o que salva o ser humano não são as horas de estudo que eu tenho. O que salva o ser humano é que houve um Deus encarnado que subiu no Calvário para morrer por todo ser humano que tem o coração quebrantado. O que salva o ser humano não é o número de diplomas que eu posso ter teologicamente ou qualquer outra área da academia. O que salva o ser humano é o poder do Espírito Santo falando através de alguém, ainda que esse alguém seja um iletrado, como Pedro e outros de sua equipe. Deus, aliás, escolheu gente muito simples de sua época, da época de Cristo,
para mostrar que o poder do Evangelho não era pela sabedoria, como diz Atos capítulo 4, mas pela evidência de que eles haviam andado com Jesus. Segundo lugar, só os arrependidos herdarão o reino dos céus. Vamos juntos? Só os arrependidos. Mas pastor, mas é óbvio. Sim, é óbvio. Mas a questão não é compreender isso no sentido de saber dessa informação, mas compreender que os arrependidos não são aqueles que frequentam a igreja, e nem aqueles que têm o seu nome no hall de membros de uma igreja. Os arrependidos não são aqueles que dão dízimo somente. Compreende? Os arrependidos são aqueles que foram tocados profundamente pela pessoa do Espírito e tiveram a vida, o coração, a mente, as vontades mudadas. Aqueles que estavam a caminho do inferno e foram tirados de lá não por seus próprios méritos, mas por Jesus. Os arrependidos não são os prosélitos que trocaram de religião. Não são aqueles que acham que Deus é um servo e que na próxima oração Deus tem que atender. Tem uma teologia sendo pregada por aí, e uma das palavras favoritas desse tipo de teologia é a palavra revolta. Dia desses eu ouvi um camarada que diz assim: você tem que se revoltar com Deus. E você tem que dizer para Deus: esse é o meu direito. Bom, compreenda, a gente não tem direito nenhum diante de Deus. O criminoso não tem direito nenhum diante de um juiz justo. O que nós recebemos não foi direito, foi graça. E graça não é só um favor imerecido, mas é algo que a gente recebe no lugar do castigo que a gente merecia. Por isso a gente compreende que só gente arrependida entra no céu. É por isso que Jesus disse que as prostitutas e os ladrões irão enfileirar na frente dos fariseus e saduceus para entrar nos céus. Por quê? Porque os fariseus, os saduceus, os religiosos não achavam que tinham nada para se arrependerem, porque eles conheciam a lei, eles faziam boas obras, enquanto as prostitutas e os ladrões batiam no próprio peito de arrependimento e de insatisfação consigo mesmo, dizendo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não mereço rigorosamente nada, e se o Senhor não me salvar, eu estou completamente perdido. Por isso é que eles vão entrar primeiro. Porque céu é lugar de gente arrependida. Não é de gente que não peca. Porque senão a gente estava fora, ou não? Nós estaríamos fora. Não é de gente que não peca, mas em sendo salvos, começam a odiar o pecado, porque passam a amar a Cristo como a questão central da sua vida. Começam a olhar para o Senhor como o néctar mais doce da alma. Então não é gente que não peca, é gente que quando peca, flagela o coração de tristeza profunda, porque não gostaria de quebrar o silêncio entre o pecador e a santidade de Deus. Não poderia de maneira alguma infligir a reverência. E aí a gente compreende, meus irmãos, que é nessa dinâmica que a gente se arrepende até morrer. E é claro, veja, agora um papel didático do sofrimento. É nos momentos, sim, da vida do cristão, nos momentos mais difíceis e duros, que a gente consegue encontrar a profundidade maior nas questões espirituais. Lembra de Jeremias capítulo 33, quando ele estava no poço? É bem a nossa figura ali. Clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e firmes e ocultas que você ainda não conhece. Lá no fundo do poço.
Isso não é coisa do tipo assim, você vai clamar e aqueles que te viram no fundo do poço, agora vão te ver lá em cima, porque você é cabeça, não é Você sabe que não é isso. Mas de repente alguém que vai assistir isso depois pela internet, acha que eu estou falando disso. Você sabe que eu não estou falando disso. A gente está falando de coisas muito eternas, muito profundas, que Deus só revela à mente que está acompanhada de um joelho calejado e um espírito quebrantado. Compreende, irmãos? Não porque isso é mérito, mas que é o próprio Deus que quebranta o coração e põe a gente de joelho. Então isso não é mérito, é só resultado. Isso é a visibilidade do ser que está imerso na profundidade da presença do Altíssimo, escondido no Altíssimo. Só os arrependidos herdarão o reino dos céus. Então não é gente que não peca, é gente que peca, mas que odeia pecar. Terceiro, devemos tomar todo cuidado com qualquer inversão de valores divinos. Lembra da inversão dos valores? Estes são prova claríssima de que o juízo do Senhor está perto. Meu irmão, quanto mais valor invertido você vê na sua frente, mais perto o Senhor está de voltar. Quanto mais você ouvir no mundo que mulher pode ser homem e homem pode ser mulher, que família pode ser pai, pai e filho, mãe, mãe e filho, quanto mais isso for, essa profana ladainha for trazida à mente dos homens, mais fique sabendo que o juízo de Deus está por perto, está se avizinhando. E a gente sabe que essa questão de juízo é uma questão bem relativa. É uma questão relativa e ao mesmo tempo absoluta. Por quê? É absoluta porque o juízo virá para todos. Mas é relativa porque o juízo virá para mim depois da minha própria morte. Porque Hebreus capítulo 9, verso 27 vai dizer que depois da morte segue-se o juízo. E a gente não está dizendo que isso acontece imediatamente, porque o imediatamente não é algo que está preso ao tempo. E depois da morte a gente entra no processo, no âmbito da eternidade. Então a contagem do tempo é completamente outra. Então, você pode achar que Deus ainda, o Senhor não vai voltar nos próximos 500 anos. Ok, mas você não vai viver esse tempo todo. Então, depois da sua morte, depois da minha, a gente vai estar diante do Senhor. Devemos ter cuidado com as inversões dos valores. Para quê? Em primeiro lugar, para que a gente não ceda a isso. Segundo, para que a gente não esqueça que isso é um sinal da graça de Deus, nos mostrando que Ele está às portas. Último lugar, o sofrimento por si só não pode gerar arrependimento no coração do ímpio. Vamos repetir isso juntos. O sofrimento por si só não pode gerar arrependimento no coração do ímpio. Por outro lado, nenhum sofrimento desse mundo poderá separar o salvo das mãos de Jesus. Ou seja, o mesmo sofrimento que não é capaz de converter um ímpio por si só, é também, em qualquer nível mais agudo que for, é também incapaz de arredar um salvo da presença de Jesus. Você pode lembrar comigo Romanos capítulo 8? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Fome, angústia, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por quê? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade nos poderão separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que nos comprou com seu sangue, aquele que nos lavou para a eternidade, e nada mais pode nos manchar diante desse Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.